É isso aí, estamos de volta com mais um Giro na Rede aqui pela TV Metropolitana Rio e pela Com Brasil. Você assiste a TV Metropolitana no canal 2 da Claro e nos nossos aplicativos parceiros, nas operadoras. Você tem aí a Soul TV, CDN, você tem a ITV, você também tem o nosso site, onde você pode assistir a programação em tempo real. E a Com Brasil está nas maiores operadoras de TV por assinatura do país. Hoje, o Giro na Rede recebe aqui um médico, fisioterapeuta, que faz um trabalho importantíssimo aqui em Caxias e que a gente vai conhecer mais desse trabalho, das aspirações dele, a história do profissional e a história da pessoa. Doutor Natanael Cardoso. Prazer, Natanael, cara. prazer receber você aqui. Muito bom, uma honra, com certeza. Rapaz, se apresenta aí para o nosso público. Quem é o Natanael? Bom, sou o Dr. Natanael, trabalho com fisioterapia, trabalho com pessoas com deficiência, né? Então, meu filho é autista e essa causa relacionada à pessoa com deficiência é uma coisa que eu venho buscando bastante. Fui diretor do Ser4, no Sarapuí, fundei praticamente o Ser4, onde ali esse trabalho é Ser4, às vezes as pessoas não sabem o sentido do Ser4, que são 4 áreas da deficiência: auditiva, a parte de fundo, né? A parte da fala, neurológica e motora. Então ela engloba todas essas áreas e deveria ser a mais completa da Baixada Fluminense. Eu tive orgulho de ter trabalhado lá, ser diretor, eu e o doutor Anver, foi diretor médico, diretor técnico. Foi uma honra maravilhosa para mim, mas agora tem outros caminhos para seguir. Léo, você formado em fisioterapia. Fisioterapia e educação física. Isso. Tem diferença no trabalho da fisioterapia convencional, né? Vou dizer convencional. Sim, né? sim. De plano de saúde. Para esse trabalho que você faz, que é um trabalho com pessoas que são especiais, tem uma diferença? Tem especialização? Tem uma coisa desse gênero? Assim, eu sou especialista em neurofuncional. Então, também fui professor da Estácio de Sá, de aula na universidade. E a parte da fisioterapia específica para a pessoa com deficiência é a nível físico-motor. Você trabalha assim um neurológico. Vamos pegar uma criança, por exemplo, que tenha espinha bífida, mielomeningocele, é uma deficiência. Então, ela nasce com uma deformidade na coluna e ali, feitas as cirurgias, ela precisa de uma reabilitação físico-funcional, motora. Né? Então eu trabalho assim com psicomotricidade, trabalho assim com Bobat, se for o caso, trabalho assim com pediatria, estou falando grego, mas... Eu não estou entendendo nada. São técnicas específicas da fisioterapia para reabilitar. Você já viu aquelas bolas grandes? Aquilo bem trabalhado, tem técnicas do Bobat que você trabalha com a bola. O pediatria é uma jaula, tipo uma jaula que tem vários elásticos, que você já viu as crianças? Já vi. É uma especialização também, uma capacitação importantíssima, extremamente utilizada. Gostaria muito que o Ser4 e outras tivessem, mas não investem, né? É uma realidade. E assim a gente vai reabilitando. O paciente que é amputado, precisa ser colocado uma prótese, seja ela transfemoral, quer dizer, acima no fêmur, ou transtibial. Então, quando você vai colocar aquela prótese, depois que é feita a cirurgia plástica, você trabalha o coto, aquele coto tem que ficar lisinho. Quem faz isso é a fisioterapia fazendo os enfaixamentos. Cada área da fisioterapia, atuando na deficiência, abrange todas as áreas. Hidroterapia, eu tenho hidroterapia na minha clínica. O fisioterapeuta que não tiver a capacitação em hidroterapia não consegue trabalhar na piscina. São muitas áreas. Eu tenho o prazer de dizer que eu trabalho praticamente na área de deficiência esportiva e neurológica, eu trabalho praticamente em todas essas áreas. Rapaz, e você falando essa questão, eu com 13 anos de idade eu sofri um acidente, né? E eu tive uma fratura exposta da tíbia, perdi boa parte de massa muscular e passei muitos anos sofrendo. Eu tive muitas fraturas espontâneas, né, por falta de calcificação, né, e tudo. E eu nunca fui muito adepto da fisioterapia, né? Eu tinha uma coleção... Tem gente que coleciona figurinha de beisebol, figurinha do Brasileirão. Eu tinha uma coleção de cartões de fisioterapia. Eu imagino. Então, hoje, eu vou falar assim, não denigrindo nem nada disso. A fisioterapia que é hoje vista, que é
infelizmente, muito defamada é a fisioterapia que se diz de plano, que é o cara que bota uma luz, um choque. Isso não é a fisioterapia como um todo, tá? Aquilo ali, o plano, ele tem um valor que ele paga para o fisioterapeuta ou para aquele local específico, que é um valor ridículo. Vamos dizer que uma sessão de fisioterapia pelo plano paga-se R$7. Que isso? Então, o que ele tem que ganhar na rotatividade, na quantidade de pessoas atendidas. Por isso você é colocado num choque enquanto o outro está na luz, enquanto o outro está no gelo, mas a fisioterapia de verdade, quer conhecer? Vai lá na minha clínica. Essa é a verdade. Eu cheguei a fazer algumas vezes e era exatamente isso. E não é chega isso. lá, aí a menina, eu brinquei com a minha mãe na época, falei da mãe, eu falei assim, pô, a mulher me botou no forno lá, me deixou assando. Nem existe mais forno de bico. Acabei de dar alta para uma paciente com uma fratura de tíbia. Ela caiu no banheiro, escorregou, fraturou a tíbia. Operou, pá, e tudo mais. 2 meses, já está na esteira correndo. E eu levei o quê? A primeira melhora que eu tive, para ser sincero, foi depois de, 12 anos. Uau! 12 Me anos. dá esse dinheiro aí, rapaz. 12 anos foi. 12 anos de fisioterapia? Que não, isso? 12 anos de fisioterapia, não. Depois de 12 anos de uma... fraturada, não. É que eu tive a melhora porque eu fiz uma cirurgia depois de sofrer pra caramba. E aí tive que fazer a cirurgia. Eu tive... Uma infecção no osso? Você chegou a ter alguma infecção? Eu tenho osteomielite crônica. Eu tenho osteomielite crônica. Esse é um fator agravante. Então, vamos lá, osteomielite, você ficou usando medicação muito tempo. Tramadol, então, eu tinha coleção em casa, tinha bolsas e bolsas. Tramadol é abaixo da morfina, para tu ter noção. Então, vamos lá. Essa cirurgia que você fez... Essas cirurgias Acabei de fazer mas muito acontece. Por exemplo, tem muitas pessoas com deficiência hoje que são frutos de osteomielites constantes, que no final acabam tendo ou que amputar aquele membro pela quantidade de cirurgias e acaba gerando necrose e tudo mais, são pessoas. Mas se você tivesse tido uma fratura normal e ela tivesse sido consolidada de forma adequada, 2 a 3 meses é uma média excelente para você já estar voltando à sua vida, da atividade de vida diária, né, laboral, tranquila. É a média, mas aí tem esse agravante. Eu tive agora há pouco tempo, eu tinha uma coisa que me incomodava, que era eu estar andando e o joelho simplesmente falhar. Tem lesão de coluna? Não. Sente dor na lombar? Sim. Então, você diz que não, mas você tem ressonância da lombar? Eu nem lembro. Eu tenho tanto exame lá que eu já nem sei mais o que eu tenho. Não dá para afirmar. Muitas dessas tem que fazer um flashback se a falha a perna falhou por falta de força, ela falha, Isso. Pode ser uma compressão, uma lumbociatalgia, uma compressão do nervo ciático, que o nervo ciático é o que manda toda a informação de potencial de ação para sua perna. É como se, por exemplo, sua perna fosse em 220 e por qualquer tipo de compressão ou lesão no nervo ciático que diminua esse impulso nervoso, essa é a eletricidade, nós somos movidos a eletricidade, sua perna de 220 só estivesse recebendo naquele momento 110, aí ela falha. E eu, muitas vezes eu quase caía na rua assim. Então, isso pode ser. Se você sente dor lombar, eu tinha uma paciente que fazendo Muay Thai não sabia que tinha dor lombar. Quando deu um chute no saco, ela caiu e ela teve uma parestesia em sela. A parestesia em sela é a perda total dos movimentos da cintura para baixo. Automaticamente, quando você perde todos os movimentos da cintura para baixo, todo tipo de força de esfíncter, de xixi, de cocô, ela na hora ela defecou e fez xixi naquele momento. Porque ela perdeu toda a musculatura, parou. Ela fez a cirurgia, perdeu movimentos da perna e tudo mais, mas aquilo ali ela sequer sabia que tinha uma hérnia de disco. Sempre é bom, depois dos nossos 40, 50 anos, muitas horas em pé, muitas horas sentado, quem trabalha em escritório, faz uma revisão, um check-up que eu acho interessante é procurar o seu ortopedista e fazer uma ressonância ou tomografia da lombar, da torácica e da cervical. Ainda mais o uso do celular criou muito anteriorização da cabeça, que as pessoas ficam com a cabeça anteriorizada. E isso leva a hérnia de disco. Tem uma coisa que é interessante, que eu acho que você deve ser um crítico muito forte disso, porque vai cair exatamente no teu colo isso, Sim. né? Tá todo mundo virando galo. Exatamente. Né? Todo mundo com pescocinho de galo.
né? Só falta andar assim. Né? Mas exatamente pelo uso do celular. O cara que inventar, já estou dando uma ideia boa, o cara que inventar algo que você consiga manter o seu celular nessa altura aqui, sem precisar fazer essa cifose postural, acabou. E quando você faz esse trabalho aqui, a sua cervical retifica, nós temos curvas na nossa cervical, temos curvas na lombar, chamadas de lordose fisiológica. Quando a gente nasce bebê assim. E aí você engatinhou, começou a ver o mundo, levantou a cabecinha, tem a primeira curva. Quando você começa a andar, tem a segunda curva. Quando você começa a usar o celular, você perde essas curvas todas. Porque você fica assim todo o tempo. E isso é ruim, porque quando você fica em pé, você vira um prego. Não tem as curvas para amortecerem a gravidade. Não tem as curvas para você virar uma mola. E aí, o cara que inventar algo que fique discreto, né? Porque a pessoa tem medo de usar porque parece um palhaço. Que fique aqui, você consiga manusear seu celular sem ter que ficar em posição baixa, pô, vai ficar milionário. Porque aí vai mudar totalmente a postura da pessoa. Pô, Nathaniel, eu vou te pedir licença um instantinho só. Todo. Porque eu preciso falar com quem está em casa da iGreen Energia Limpa. Assista esse vídeo aí e pensa um pouquinho o que você pode ganhar com essa empresa que é maravilhosa. Que tal economizar até 15% na sua conta de energia todos os meses? Sem investimento, burocracia, fidelidade, obras e placas solares. É totalmente flexível e 100% digital. Como funciona? A fornecedora produz a energia limpa e renovável em fazendas solares, que é injetada na rede de distribuidora do Rio de Janeiro, entregue à sua empresa. E por ser uma energia solar, ela é mais econômica que a hídrica. Por isso, a iGreen Energy oferece uma energia mais barata, limpa e renovável. Ao ativar o benefício, chegará 2 boletos mensalmente. O da sua distribuidora com as tarifas obrigatórias, como iluminação pública, taxa de distribuição e impostos. E o boleto enviado pela nossa fornecedora, com o valor da energia que foi injetada na sua conta. Mas com uma grande vantagem, até 15% de desconto garantido. E ainda vamos te presentear com um clube de benefícios. Você terá acesso gratuito ao iGreen Club, um clube de descontos com mais de 600 mil ofertas em todo o Brasil. Fale com um de nossos licenciados. Comece a economizar e contribuir para um mundo mais sustentável. iGreen Energy. Sustentabilidade, praticidade e economia. O mundo precisa de nós. E é isso aí, você que está em casa, você acabou de ver o comercial da iGreen, eu quero apresentar para você também uma coisa maravilhosa. Cerveja Bacurau. Vai aparecer o banner aí com um telefone, você pode entrar em contato com eles. Uma cervejaria de Caxias, que tem o nosso DNA, faz um produto maravilhoso e você pode pedir para a tua festa. Eles também trabalham com chopp, cerveja Pilsen, tem a IPA, tem a Lager. Você vai conversar lá com o nosso amigo, que ele vai te passar toda a carta de produtos que eles têm e como você faz para adquirir. Cerveja Bacurau. É daqui de Caxias, tá? Bem, Nathaniel, vamos lá, cara. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Muito bom. Essa questão do celular. Rapaz, isso aí está virando um problema de saúde pública. Mas eles não falam sobre isso. Ninguém toca nesse assunto, né? Ninguém fala. Cigarro não era remédio dos anos 50 e 40? Não era? Quem vai falar sobre algo que vende bilhões, trilhões, move o mundo? Hoje o celular move o mundo. Claro, é um instrumento importante para nós a nível de trabalho. Ninguém vive mais esse celular. Mas para as crianças e adolescentes a nível de recreação, né, de entretenimento, fantástico. Só que deveriam haver políticas públicas até para isso, porque aumenta um número, até mesmo relacionado a dispensas de trabalho, a lesões, né, do DORT, né, que é a doença ortopédica trabalhista, lesão por esforço repetitivo dos dedos, tendinite dos extensores longos do polegar, dos oponentes do polegar, coisas que hoje as pessoas nem ligam. É como a gente antigamente que usava, do nosso tempo, a nossa mochila nas costas. E houve pesquisas e tudo mais. Hoje ninguém usa mais mochila nas costas, puxa aquela rodinha, tá tudo bem. Mas isso era uma coisa que deveria se observar. Eu vou dizer para você que não só nós, que somos neurotípicos, usamos o celular, como a criança autista, por exemplo, é viciada em celular. E ela fica naquela postura. E aí, meu filho é autista, né? Eu defendo a causa autista por causa das pessoas com deficiência. E eu faço de um tudo para que ele não fique naquela posição sentado muito tempo, porque ele puder ficar deitadinho, olhando assim, para ele mudar um pouco a postura, é o que a gente faz. Mas deveriam haver mais, difundir mais e falar sobre
a dificuldade desse uso do celular e o que vai causar lá na frente. Né? Entrando nesse assunto, Daniel, a causa autista. Sim. Eu tenho aqui alguns clientes, né, que têm filhos autistas. Inclusive, semana retrasada, se não me engano, nós recebemos aqui um rapaz que estava procurando a TV, e aí ele veio, começou com a minha esposa, que ele faz parte de um grupo de pais e mães que têm, né, autismo, né, tem filhos com espectro autista, e que eles estavam querendo fazer um programa para tentar chamar a atenção das autoridades para certos aspectos do tratamento e da convivência, né, das crianças com esse espectro autista. Porque alguns pais têm dificuldades quanto a alguns tipos de medicação, né, alguns que têm fazem um tratamento, né, principalmente com canabidiol. Meu filho fez. E que muitos têm um resultado assim, muito bom, né, e que eles tinham dificuldades. E que, né, e ele conversando com a gente até falando que certos pais, alguns pais, até acabam se embrenhando por aventuras para conseguir... Ensinam a fazer a manufaturar o canabidiol em casa. Exatamente. E aí de forma própria, sem... Né? O canabidiol é muito legal. Meu filho usou, mas não deu certo para ele. Então, a dosagem vem a dosagem mínima. Na época que tinha lançado o canabidiol, e a gente fez tinham poucos com a liberação da Anvisa e tudo ele fez, mas nem para todos dá certo. O canabidiol é muito bom para diminuir a excitação que o autista tem e principalmente, o que não se fala muito, relacionado às convulsões. 90% dos autistas têm convulsões. Não se fala muito nisso, mas é a realidade. Então o canabidiol ajuda muito a diminuir essa excitação para a convulsão. Mas não só o autista, como crianças com paralisia cerebral, com microcefalias. Eu encontrei uma menina no CER4 que a filha tinha 35 convulsões por dia. Caramba! Mas Caxias não libera medicação grátis de canabidiol. Não há. Nem se fala nisso. Eu acho que era uma política pública interessante de se falar. Né? O autismo hoje é algo que circula não é modinha, eu já digo logo para vocês. Autismo não é modinha, é realidade. Mas virou um comércio. Então, nós estamos falando de canabidiol. Sabe quantas mães em Duque de Caxias teriam acesso a pagar canabidiol? Nem 5% das mães. Porque a maioria das mães são pobres, não tem nem o LOAS, é uma realidade. As que têm, como eu e minha esposa Sol, ajudamos algumas pessoas, não tem nem para comer, tem outros filhos, além dos filhos autistas, além dos filhos com deficiência. Então, o canabidiol deveria ser distribuído, né, com o selo da Anvisa, tudo bonitinho, em Caxias, porque as mães sonham com esses canabidiols não só para o autista, mas para todas as patologias que têm essa excitação neurológica que leva à convulsão. E a convulsão, cada vez que a criança convulsiona, milhões de células de neurônios são mortas e não tem renovação disso. Então é uma perda cognitiva muito importante. O canabidiol é muito importante, é muito legal. Eu tive na farmácia, eu recebi aqui o doutor Alexandre Cardoso, né? Ele veio, a gente falou sobre esse assunto, e isso acabou me até deixando bem assim, interessado por conta desse detalhe. Porque um tratamento em que pode trazer benefício para muita gente, é um assunto polêmico e tudo, o que as pessoas não conseguem entender é que o canabidiol não tem nada a ver com a maconha. Não, ele é extraído da maconha, mas ele não tem a ver com aquela maconha que você vê. O canabidiol, a única coisa que é associação é a planta. A planta. Vamos pensar na maconha. O canabidiol, vamos pensar na planta. O problema é que tem muitas mães, se você olhar no YouTube, várias coisas assim, mães que ensinam é quase um alambique, né? Que só pega a base de azeite de oliva. Só que quando você vai para um local que é credenciado pela Anvisa, a parte
como é que fala? A parte que é Alucinógeno. alucinógeno O THC, é retirado. né? O THC. Mas quando as mães fazem em casa, não. Tem um relato de pelo menos umas 10 mães, posso até depois mostrar para você, de filhos que os autistas têm muita predisposição, como qualquer outra pessoa, mas a desenvolver esquizofrenia. Então, o uso do canabidiol, falso canabidiol, não tirado toda a essência do alucinógeno, pode lá na frente desenvolver. Tem estudos, a American College tem a Berkeley fez estudos sobre isso. Então, vamos falar sobre coisas reais. O canabidiol deveria ser produzido em Caxias, sim. A folha da maconha deveria ser liberada para ter o uso da medicação feita de forma responsável e ajudar a milhões. Aqui Caxias tem 1 milhão de habitantes. Vamos botar aí que pelo menos uns 200 mil habitantes, ou mais de 200 mil, têm algum tipo de deficiência. Caramba! Pelo menos. Coisa. O autista hoje, a nível mundial, falam de cada 36 crianças um autista. Mas já está se falando de cada 10 crianças, 5 serem autistas. Um percentual. A gente fala de autismo, aí falam assim, não, ele é inteligente e tal. Apenas 2 ou 3% desses autistas são inteligentes. A maioria tem muitos flaps, muitas palmas, e mãozinhas, hiperatividade, seletividade alimentar. Isso tudo canabidiol pode diminuir a excitação de cada um desses fatores, principalmente das estereotipias. Nós todos temos estereotipias. Ninguém é normal. Você vai pegar uma hora que você vai ficar aqui, ó. Isso é uma estereotipia. Vou bater no pezinho, isso é uma estereotipia. Só que para eles é muito maior. E o uso do canabidiol para algumas crianças é bom, para outras não dá certo. Acaba ser uma coisa bem pensada, bem administrada. Eu sempre falei isso com o Dr. Zé Carlos quando eu era diretor do CER4. Falava, por que não tem canabidiol em Caxias? Por que não existe? Não só isso, por que não há sedação para crianças com deficiências em Caxias? Ah, tem sim, tem nada. Entrar num tomógrafo, me diz um autista que para dentro de uma tomografia, não tem. Mas não tem a anestesia, não tem como colocar ela dormindo, não dá. Então, várias coisas a nível de Caxias que o deficiente de verdade, se você olhar meu Instagram, são invisíveis. É isso aí que eu ia falar contigo. A gente tem pouco tempo, mas a gente vai entrar nesse assunto. Se a gente consegue sintetizar isso mais. Hoje, no nosso sistema de saúde, o que está faltando? O que tem? Vamos falar assim, o que tem? Aí fica mais rápido para você responder. Assim, já fui muito criticado. Eu defendo verdadeiramente a pessoa com deficiência. Não é balelinha. Eu acredito que defender a pessoa com deficiência real, não é só falar ou botar... É o que está necessitando em Caxias. Principalmente medicação que Caxias não tem para pessoa com deficiência. Ela vai nas farmácias de Caxias, da prefeitura, não encontra. Isso é o mínimo. Então, quando uma criança usa risperidona, que é o que todo neuropediatra passa de cara, não sou a favor de risperidona não, vou logo falando, mas é necessário para diminuir a excitação inicial. É maravilhoso no início, mas depois aumenta a dose, mas não há. Você vai procurar, não tem. Você vai procurar remédios para convulsão, não tem. Entre outras medicações. Primeiro fato, medicação. Segundo, atendimento diferenciado para pessoa com deficiência. Não existe. Ah, mas temos o CAPC. CAPC é lindo, maravilhoso, mas ficou um tempão no mesmo local onde tinham as pessoas com hanseníase. Entendi. Então, não há algo específico de verdade. Não, os profissionais que têm em Caxias hoje trabalham sem vontade. Não que não sejam bons profissionais. Eu estou dizendo como um todo. Nem recebem. Como é que vão fazer esse trabalho específico? Não vão. E tem terapeutas ocupacionais fantásticos. Outro detalhe, não há tratamento para todas as crianças que estão em Caxias. Então você tem o CER4, é uma terapeuta ocupacional com 5, 6 crianças, 7 crianças. E não tem como dar certo. Isso, como? Você é um médico, eu estou aqui com 7 pessoas, todo mundo está falando ao mesmo tempo. Não vai. Então, é só número. E número não interessa. Interessa a terapia. Ou aumenta o número de locais para fazer, mas para aumentar o número de locais tem o quê? Contratar mais gente. Para contratar mais gente, o que tem que fazer? Pagar as pessoas. Não estão pagando nem quem tem. Então, a gente não vai ter nada. Medicação, terapia fundamental, que eu chamo do quarteto para terapia para autistas ou qualquer outra criança com necessidades especiais, que é pessoa com deficiência, é uma terapeuta ocupacional fundamental.
Ouvi boatos que no SER4 estão querendo acabar com os terapeutas ocupacionais, tirar esse nicho. Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, para os autistas que têm apraxia verbal ou qualquer tipo de deficiência relacionada à cognição e à fala, que às vezes eles entendem que estão falando, mas o que sai aqui não é o real. Então a musculatura não responde ao que é ali. Ponto. Isso é um outro ponto. Os psicólogos, fundamentais para trabalhar essa parte afetiva da criança. O autista pode parecer que não entende nada, mas eles entendem tudo. Só se o autista tiver... Se você vê que é o autista clássico, esse cara que você fala, tudo que você fala, inclusive as agressões verbais e qualquer coisa no ambiente, ele entende tudo, só que não verbaliza, não exterioriza. Só se ele tiver alguma comorbidade associada, ter uma paralisia cerebral, algo que realmente impeça dele ter essa cognição. Então, a psicóloga é importantíssima. E o outro, sim, nutricionista hoje é uma coisa fundamental para ele, porque muitos têm seletividade alimentar. Neuropediatra só tem 1, 2, 3 em Caxias. 3. Caramba. Se bobear isso. Uma cidade com 800 mil... isso. Eu que eu saio daqui no centro, tem no C4 tem 1, eu acho que se tem no C2, pouquíssimas. Aí as mesmas que trabalhavam para a rede pública, saíram, montam um consultório. Aí quanto é que é a consulta com uma? R$900, R$500, R$600. É isso o valor? Mas quem vai ter para pagar? Eu fui ver o canabidiol e cheguei na farmácia e levei um susto. R$2.000 uma caixa de remédio. A caixa que não dá para um mês. Tá? É isso aí, R$2.000. Aí tem a mais baratinha, que é a simplesinha, né? De 20 miligramas, se não me engano. R$200. Não dá para uma semana, não dá nem para uma semana. Não. E aí você para... E o tratamento descontinuado tem que voltar tudo de novo, zerar, desmamar e iniciar. Tudo de novo, né? Tem que desmamar, esperar um tempo para aquilo ali sair do seu organismo para voltar de novo. Então é uma perda de tempo. Bolsa de colostomia. A pessoa que usa bolsa de colostomia, em Caxias, sofre feito um condenado. Eles são deficientes também. Amputado eu já não falo. Eu estou com uma reportagem no meu Instagram falando sobre um amputado que está há 3 anos esperando para trocar a prótese dele, que ele nem conseguiu em Caxias, ele conseguiu na BBR. Caramba. Tonel, infelizmente... Maravilhoso. O tempo acabou, mas olha só, cara, eu vou trazer você de novo aqui, a gente vai fazer mais um papo sobre isso, porque é um assunto muito vasto, é um assunto muito importante. Eu sei muita coisa. Cara, e a gente tem muita coisa que tem que passar, porque, infelizmente, um papo recorrente aqui é o seguinte, infelizmente, os nossos amigos caxienses têm pouca informação de qualidade. Assuntos que realmente importam. Acho que fofoca, meme, essas paradinhas assim, é muito legal, muito divertido quando você não tem nada para fazer, tá em casa ali e olhar. Mas as pessoas têm que ter informação importante, séria. Saber o que realmente acontece. Nossa cidade é muito grande, muito complexa, a gente tem muita gente, é muito dinheiro que rola. É muita coisa que a gente poderia ter e não temos. Então, infelizmente, o tempo acabou, mas deixa o recado aí, deixa o endereço e o telefone lá do teu consultório, da tua clínica. Então eles me acham no Google também. Se botar hidroterapia, é minha primeira no estado, na pesquisa do Google. Se botar hidroterapia, é minha primeira. Gente, muito obrigado. Sou o Dr. Natanael. Amo o que eu faço. Minha clínica fica no Sarapuí, ao lado do SER4, praticamente. Foi onde me convidaram para ser diretor lá. E qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu Instagram, podem falar comigo, eu vou responder a todas as perguntas, e o que for de nível de deficiência, eu estou aqui para ajudar vocês. Foi uma honra estar aqui do lado de vocês. O teu Instagram é? Dr. Natanael Cardoso, né? Isso aí. Gente, eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora. O Natanael vai voltar, porque esse assunto é muito, muito, muito vasto. Que legal. E na próxima semana a gente está de volta. E a gente vai estar aqui sexta-feira, 11h30 da manhã. Mas não perca, TV Metropolitana Rio e na Com Brasil. Valeu, gente!